O que é curioso é que os lulistas, e são muitos por aí, né, inclusive no mercado da comunicação, e você tem também pessoal jovem, né, que sai da faculdade encantado pelo Lula, porque teve aqueles professores de história, militantes de esquerda, isso acontece, a gente vê por toda parte. Os lulistas diziam que o Lula só foi acusado porque era Lava Jato, que era uma força, sei lá, da extrema-direita, interessada em tirar a esquerda do poder no Brasil. É sempre assim. É a mesma ladainha paranoica, histérica do bolsonarismo, do outro lado. E aí vem a Procuradoria da República no Distrito Federal, que não é a Lava Jato, para dizer, olha, há extenso lastro probatório e não existe nulidade a ser reconhecida neste momento, como disse o procurador Frederico Paiva. Quer dizer, qualquer investigador que se depare com esse extenso lastro probatório, ele ratifica à justiça a denúncia, porque a denúncia é robusta. E nós apontamos esses casos, jornalistas independentes que não ficam passando pano para grupinho de político de estimação, desde lá de trás. Essas coisas eram apontadas até antes, em várias frentes, né? Não estou sendo aqui específico sobre determinado ponto, antes do surgimento da fama da Lava Jato, antes de Sérgio Moro ser uma figura nacionalmente conhecida. Nós estávamos lá cobrando investigações, como cobro desde o começo, em relação à família Bolsonaro, quando apareceu a movimentação atípica do Fabrício Queiroz na lista do COAF. Porque é assim que se faz. Porque isso é a defesa da sociedade, é a defesa do povo honesto e trabalhador, que não pode ter o seu dinheiro de impostos desviado. Esse dinheiro de imposto tem que ser revertido para serviços públicos eficientes. A administração pública não pode ser gerida à base de propina. Empresas privadas, elas não podem ser beneficiadas por meio de formação de cartel, por meio de fraude à licitação, por meio de favorecimentos pontuais, em troca de se molhar a mão de político daquele grupo que estava no poder. Essas coisas não podem acontecer. Então, por princípios, por coerência, por valores, se faz isso, as pessoas decentes, desde o começo. E aí depois alguém, numa investigação, ganha fama e vira-se o lavajatismo, o humorismo, o não sei o quê. Isso é tudo conversa fiada de amigo de réu. Quem combate a corrupção muito antes de Lava Jato e vai continuar combatendo a corrupção muito depois da Lava Jato. E a Lava Jato, ela teve várias frentes, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, com pessoas que não tem nada a ver umas com as outras. Tem decisões mais robustas, decisões menos, cada uma tem de ser avaliada. Se não, o discurso anti-Lava Jato é aquele discurso como do Bolsonaro contra a imprensa. Bolsonaro tem lá, inclusive, a imprensa dele, que está sendo irrigada com verbas federais, quanto mais pano ela passa. E ele fica dando esse discurso contra a imprensa. Você tem o discurso contra a Lava Jato toda. É sempre uma tentativa de desqualificar tudo para todo mundo que foi alvo em várias frentes, de vários procuradores diferentes, de vários juízes diferentes, para todo mundo ter a sua barra aliviada. Então, voltando ao caso específico, isso aqui é suborno. Para falar, é o linguajar simples que o povo entende. É Instituto Lula, coisa de interesse político, pessoal, privado, sendo financiado com uma empreiteira que era favorecida no esquema de corrupção da Petrobras. A Odebrecht, que tinha um departamento de propina onde existia a conta amigo, que era a conta referente a Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, que era o amigo do meu pai, no codinome do Marcelo Odebrecht, filho de Emílio Odebrecht. Lula é o amigo do meu pai, Emílio. O Toffoli, como apareceu numa reportagem da Cruzoé, que foi censurada por Alexandre de Moraes na época, e depois ele desfez essa decisão porque o Celso de Mello soltou uma nota forte em defesa da liberdade de expressão. O Toffoli é o amigo do meu pai. É o amigo do Lula, que é o amigo do Emílio Odebrecht. Aliás, eu lembrei desse episódio na minha coluna do UOL, no meu artigo O Barco Furado do Presidente, para falar sobre o inquérito das fake news e toda a relação do Bolsonaro, como eu fiz ontem, aliás, nesse programa, mas está lá de uma forma mais documentada por escrito. Voltando aqui, estamos falando de suborno.
com um extenso lastro probatório. É claro que esse caso deveria avançar, é claro que as provas elas são robustas e qualquer pessoa que leia, desprovida de um corporativismo político, ideológico ou da expectativa de poder e boquinha e verba, ela entende que foi isso que aconteceu. E, lamentavelmente, você encontrou no Poder Judiciário toda essa turma aliada dos políticos, nomeada por eles, que criou certos mecanismos para evitar a punição dos políticos. Quais foram? Foram ordem das alegações finais. Vamos inventar uma regra aqui do nada, de que o não colaborador tem de entregar as alegações finais somente depois do colaborador. Isso não estava previsto em lugar nenhum. Então, o juiz da primeira instância tinha que decidir conforme uma regra que só seria inventada depois. E se decidisse ao contrário, de repente, a regra inventada depois seria outra, né? E aí volta lá o processo para o começo, sendo que aquilo que o colaborador botou na alegação final já tinha aparecido antes no processo, ou não foi usado na condenação, não interessa, cria-se uma regra para atrasar. Volte 3 casas, é o tabuleiro do Banco Imobiliário, é a função do Supremo Tribunal Federal. Aí também cria o quê? Corrupção junto com Caixa 2 eleitoral, tudo que envolva a eleição. Não, vamos jogar para a Justiça Eleitoral. Não fica na Justiça Federal. Peraí, joga para lá. Fica de instância para instância, sendo que a Justiça Eleitoral nem tem toda a estrutura para investigar e tal. É o que fizeram agora, por exemplo, com o Eduardo Azeredo, do Mensalão Tucano. Aqui não tem pano para partido político nenhum. E quem votou para suspender a condenação tomada pelo Eduardo Azeredo, porque o caso não deveria estar nessa justiça, deveria ir para a Justiça Eleitoral? Cássio Nunes Marques, colocado no STF pelo presidente Jair Bolsonaro, junto, obviamente, com Gilmar Mendes, eterno defensor dos tucanos, foi posto pelo PSDB no cargo, e Ricardo Lewandowski, que está lá protegendo o Lula com a ajuda do Gilmar. Também criaram isso de você mandar para a Justiça de Brasília, né? Brasília é o túmulo do combate à corrupção, então você tira de Curitiba, tira do Rio de Janeiro, né? Aí os petistas, junto com o Gilmar, tiram o caso do Lula de Curitiba para Brasília. Aí vai o Moraes, tira o caso do Temer, né? De quem ele foi ministro, do Rio, joga tudo para Brasília. E aí você fica de uma instância para outra. Outro dia foi depor um sujeito na CPI da pandemia, e aí a imprensa descobriu que ele tinha sido acusado de corrupção anos atrás. E o caso não tinha ido para frente porque ficou de instância em instância. Então, esse é o método que existe no Brasil para que político não seja punido. É igual, cada um no seu patamar. Vai se jogando de instância para instância e tal, até prescrever ou até, enfim, morrer e ninguém mais lembrar daquilo. Então, tomara que o caso envolvendo o Lula avance no Poder Judiciário e, lamentavelmente, o Brasil fica aí dividido entre essas duas famílias, envolvidas em acusações, para dizer o mínimo, né, com todo o eufemismo, de desvio de dinheiro público, de corrupção passiva que seja, de aceitação de dinheiro de origem ilícita. É lamentável. Aí as pessoas ficam reclamando, mas não tem oportunidade, não tem emprego, mas tem criminoso aqui. Quando é que vai resolver com gente desse naipe no poder? Nunca. O Brasil vai ficar fadado ao desenvolvimento, até as pessoas entenderem que sem a moralidade pública o resto se corrói.